Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Os irmãos podem se assentar. Cada dia nós vamos ter 3 reuniões matutinas, sendo que entre cada pastor será apresentado um solo para dar tempo do pastor trocar de pastor e também o coro apresentar a sua mensagem através do hino. Estamos comemorando o aniversário da Igreja Apostólica, 61 anos, e o aniversário também da nossa Santa Avó Rosa. Se ela estivesse conosco, estaria fazendo 121 anos. Nossa Santa Avó é de 1894, lá no finalzinho dos séculos, quando Deus mandou ela já predestinada para restaurar a Igreja Apostólica. E é por isso que inclusive o pregador vai pregar sobre isso, porque é que o aniversário da igreja e da Santa Avó Rosa é comemorado junto. Porque nosso Deus, já com o nascimento da Santa Avó Rosa, já estava preparando a restauração da igreja. Primeiro tema dessa nossa reunião matutina, vamos falar um pouco sobre a figura do santo e do anjo. Eu vou ler a parte de um texto escrita sobre esse tema, né, a diferença entre santo e anjo, e depois eu fazer os comentários. Outro dia, um menino da igreja perguntou a um pastor nosso qual era a diferença entre anjo e santo. E já que a História Sagrada sempre falou de ambos, quer dizer, a igreja, a Sagrada Escritura sempre falou de santo e de anjo, então deveria haver alguma diferença entre eles. E foi por isso que o menino perguntou ao pastor para saber qual era essa diferença entre anjo e santo, ou entre santo e anjo. Nossa reflexão de hoje vai buscar esclarecer exatamente este fato e mostrar a diferença existente entre santo e anjo, assim na terra como nos céus. A primeira frase que nós tomamos para esclarecer o assunto é que todo anjo é santo. Essa é uma frase que tem que ficar na nossa cabeça, irmãos. Todo anjo é santo, mas nem todo santo é anjo. Nós vamos explicar isso, mas essa frase aqui é importante, a resposta é essa, que todo anjo é santo, mas nem todo santo é anjo. Por quê? Pois como diz a própria etimologia e morfologia, quer dizer, a própria palavra santo e a própria palavra anjo, né? A palavra anjo significa enviado, mensageiro de Deus, que traz uma palavra,
que traz um recado, que traz uma proteção do céu. E santo pode ser um santo que já está lá no céu, de alguém que já deixou o seu corpo aqui na terra, já teve a sua vida aqui, viveu uma vida santificada, já pegou esse seu preparo de santo e foi terminar a sua parte de santo lá nos céus. Ou um santo aqui na terra mesmo, que ainda vive no corpo e está se santificando. Se santificou, porque nós já devemos procurar ser santos já desde aqui na terra. Não ser apenas santo lá no céu, nós temos que ser santo. Por isso que Jesus falou assim: sede santo como é santo o vosso Deus. Se não fosse para nós sermos santos aqui na terra, Jesus não tinha dito essa palavra. Também, ou um santo, que é santo por natureza, como o próprio Deus. Vejamos algumas aparições de anjos trazendo mensagem ou cumprindo ordens de Deus. A gente fez um levantamento de algumas aparições para os irmãos entenderem depois essa diferença. Então, aparição de anjo. Como o anjo do princípio da criação, que empunhou aquela espada de fogo e ainda que chorando, cumpriu a ordem de Deus e executou a expulsão do homem do jardim do Éden, dando início à fase da razão e da culpabilidade da criatura humana. Como o anjo também, que segurou a espada do santo patriarca Abraão, que para esse não sacrificar o seu próprio filho, no teste proposto a ele por Deus, para testar sua fé e ficar de exemplo para nós. Estou só citando o fato, para não dar para detalhar cada um. Como o anjo também que protegeu o santo profeta Daniel da boca dos leões e seus amigos da fornalha de fogo ardente. Como o anjo Gabriel, que veio trazer a anunciação à Virgem Maria Santíssima, que ela seria a mãe do Messias e Salvador. Como o anjo que livrou o apóstolo São Pedro da prisão para amparar e animar a igreja apostólica primitiva, que iniciava sua caminhada e missão corajosa e já estava sendo perseguida por aqueles que não entendiam. Também como o anjo que arrebatou o apóstolo São Paulo para que ele conhecesse o terceiro céu, onde ele viu e ouviu coisas que ao homem não era lícito ver e ouvir. Como o anjo que convidou o apóstolo São João para subir arrebatado aos céus, mesmo ainda vivendo na terra, para ele receber as revelações misteriosas do livro do Apocalipse. Essas e muitas outras atividades são inerentes aos anjos, aos mensageiros de Deus, enviados a toda a terra para trazer o seu amor, sua misericórdia ou cumprir suas lições e justiça. Santos e anjos, até na própria palavra de cada um, têm muito em comum, pois se fizermos os devidos trocadilhos, santo ou sanjo, mostrando que a diferença entre ambos é mínima. Escrever a palavra santo e anjo e ver que a diferença entre eles é mínima. Se fizer um trocadilho com a palavra anjo, quase dá santo, mostrando que a diferença entre ambos é mínima e de apenas uma letra, e apenas de ser ou não ser enviado para uma missão na terra. Então a diferença entre santo e anjo é que um é enviado para uma missão na terra e o outro pode ser um santo que já está aqui se santificando na terra. Por isso que nós também os chamamos de anjos da guarda e não santos da guarda, que são enviados de Deus para proteger. Mas ambos são anjos de luz ou santos de luz, que na verdade Deus é o Deus da luz. Por isso que Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo e vocês também têm que ser a luz do mundo. Então são anjos de luz ou santos de luz. Santo Elias, um dos grandes profetas do Senhor na terra, era santo, foi para o céu como santo, mas quando foi enviado por Deus, voltou como anjo, para enviar no ministério, ajudar no ministério de São João Batista. Tanto que a palavra sagrada diz: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. E se quereis dar crédito, Jesus ensinando, e se quereis dar crédito, é este o santo Elias que haveria de vir, que muito ajudou São João Batista na sua missão. E ele ainda junto com o profeta Moisés, vieram na transfiguração de Jesus,
trazer a mensagem do céu, o recado de Deus sobre a crucificação de Jesus, que se daria em Jerusalém. Quando estava na terra ele era um santo, ele foi para o céu, depois voltou como anjo. São João, um dos apóstolos de Jesus, quando arrebatado aos céus para receber as revelações do Apocalipse, diz que viu 4 seres viventes, igual cantou o coro ontem. Ele viu 4 seres viventes diante do trono de Deus conclamarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Porque Deus é santo, porque Ele não pode ser enviado por ninguém. Deus não pode ser enviado, Ele que envia, né, os seus anjos. Porque Deus é superior a todos, sendo o santo dos santos que envia os anjos. Estão vendo a diferença, irmãos? Tem uma diferença entre santo e anjos. Não existia a palavra. Como começamos a dizer, todo anjo é santo, porque lá no céu só tem santo. Mas nem todo santo é anjo, porque nem todo santo é enviado, né, com uma missão, para trazer um recado, para trazer uma proteção. Então essa aí é uma grande diferença aí entre santo e anjo. Em todo o Apocalipse, São João vê anjos e somente vê os salvos e escolhidos vestidos de branco, que vieram da terra de grande tribulação e lavaram e branquearam suas vestes no sangue de Jesus. Só hora que ele vê esses, é que ele os vê como santos, salvos e bem-aventurados. Em todo o Apocalipse, São João vê anjos, só anjos. Até a hora que ele vê aqueles que vieram arrebatados da terra, né, que são chamados os salvos, os escolhidos, vestidos de branco, que vieram de grande tribulação, e ele vê eles como salvos, como santos. Se um dia algum deles ganhar o seu galardão e foi enviado para alguma missão aqui na terra, vira um anjo de Deus. Por isso que na Escritura só ouvimos falar quase de anjos lá no Velho Testamento. Por isso que alguns não querem aceitar a figura do santo. Aí não querem aceitar a Santa Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Alto, porque na palavra sagrada ficou falada muita palavra anjo. Porque na verdade o anjo é um santo enviado por Deus. Mas alguém poderia perguntar: se na terra uma criatura é santa e vira anjo, quando no céu executa alguma atividade de mensageiro enviado, por que nós já chamávamos o irmão Aldo de santo e de anjo de Deus entre nós? Olha a pergunta, irmãos. Alguém poderia questionar: se na terra uma criatura é santa e vira anjo, quando no céu vai executar alguma atividade de mensageiro e de enviado, por que então nós já chamávamos o irmão Aldo de santo e de anjo de Deus entre nós, quando ele ainda estava aqui conosco? Como cantava o hino nosso, anjo de Deus entre nós, até é um hino nosso. E a resposta, ela pode ser poética e sentimental, porque nós já vislumbrávamos em verso e prova o galardão do irmão Aldo como anjo enviado de Deus, como confirmado hoje depois de sua coroação. E a resposta pode ser também racional, porque o santo irmão Aldo, mesmo ainda vivendo na terra, já ganhara os galardões de sucessor do Consolador, de último profeta, de último pastor, de consumador da obra de Deus na terra, e de muitos outros títulos e galardões. Então, pela glória dele, nós já antecipávamos que ele era o anjo de Deus entre nós, porque ele já era como enviado de Deus para nós, porque ele subia aos céus, trazia recado de Deus para nós, trazia proteção, trazia ensino. Então ele já era enviado de Deus, mesmo ainda vivendo nessa terra. E como esses galardões, né, do irmão Aldo já estavam confirmados nos céus e já divulgados na terra, na igreja toda, nada mais justo e verdadeiro do que aceitá-lo, nomeá-lo e tratá-lo como anjo de Deus entre nós, porque era ele que subia aos céus e trazia para nós os recados e as ordens de Deus, num governo teocrático à frente da igreja apostólica e com apoio total de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. E para finalizar, irmãos, só essa parte da leitura, nós dizemos ainda que o anjo e santo já está dentro de nós, como presentes de Deus. E é por isso que a palavra diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá no princípio lá da criação, no princípio de Gênesis, que é o primeiro livro lá do Velho Testamento, que Deus
nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Quer dizer, dentro de nós já há uma potencialidade de sermos santos e de sermos anjos. O que basta e precisa é despertarmos este santo e esse anjo dentro de nós para servir a Deus, como santo aqui na terra ou como anjo lá nos céus. E aos superdotados como Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, esses já eram santos e anjos desde aqui na terra, e agora são santos e anjos lá nos céus, os Espíritos de Deus enviados a toda a terra, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quer dizer, dentro de nós já tem um santo, dentro de nós já tem um anjo, nós que temos que despertar isso. Por isso, amem os santos e anjos como um poder especial de Deus, que lutam dia e noite em prol da nossa salvação e redenção, pois como disse Jesus, nosso destino é ser como eles, santos ou anjos. Então essa parte da leitura. Então vejam, irmãos, são duas palavras, uma santo, uma anjo. Muitas vezes a pessoa faz confusão, e um menino de 7 anos fez a pergunta para o pastor, qual que era a diferença ou qual que era a semelhança. Então isso que acabamos aí de meditar, que no céu todo anjo é santo, porque no céu só tem santo e só entra santo. Quem não acreditar no santo e quem não for santo não pode entrar no céu, não deve e não entra nos céus. Por isso que Deus criou aquele chamado lugar reservado, lugar de descanso. Eu chamo lá de escolinha de Deus, né? Onde tem lá muitas almas, milhares, milhões, bilhões de almas lá se preparando, que não se prepararam quando estiveram aqui na terra, e estão lá se preparando. É um lugar nos céus, reservado, mas eles ainda não desfrutam a glória propriamente dita dos céus, não desfrutam o seu galardão, e estão lá se preparando. A igreja ensinou muito isso, né? Desses santos lá sendo preparados. Então, ou não acreditou nos santos aqui, ou não aprendeu a ser o santo que precisava ser, vai lá ser preparado. Esses que ainda têm uma misericórdia de Deus para ir para esse lugar reservado, porque se não for santo, não entra no céu, porque no céu só entra santo. Ontem o coro cantou aqui, os anjos falando para Deus: santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Você não pode chegar diante do maior santo de toda a existência, que é o nosso Deus, e que é o Criador de todos os santos, de todos os anjos, e você não ser santo. A pureza de Deus é tão santo que você tem que ser santo. A nossa direção sempre nos ensinou, né, que nós devíamos que moralizar a nossa vida, porque se não moralizarmos a nossa vida, não podemos chegar diante de Deus. Por isso nós já temos que irmos despertando este santo, esse anjo dentro de nós. Certa vez, para terminar, um irmão pregador nosso, pensando que estava defendendo, né, a pessoa do irmão Aldo, disse que na igreja apostólica só o irmão Aldo era santo. Ele estava falando irmão Aldo, Vó Rosa, Jesus, Virgem Maria, mas ele estava falando na pessoa do irmão Aldo naquela hora, que na igreja apostólica só o irmão Aldo era santo. O irmão Aldo ainda estava conosco aqui, que só o irmão Aldo era santo, e ele pensou que ele estava fazendo um elogio, uma defesa para o ministério. O irmão Aldo estava colocando o irmão Aldo lá em cima. O irmão Aldo mandou chamar ele, e falou que não ia tirar ele da escala. Era pregador, não ia tirar ele da escala aquela hora, porque talvez ele falou um pouco sem pensar, mas se ele falasse de novo aquilo, que só o irmão Aldo era santo na igreja apostólica, ele ia ser tirado da escala. Porque o irmão Aldo falou assim, ele pensava que estava me defendendo, que estava me elogiando, que estava me colocando lá em cima, mas ele falou assim, ele acabou com o meu ministério. Ele falou que nesses 44 anos aqui, eu não ajudei a formar nenhum santo, não ajudei ninguém a se santificar e virar santo aqui na terra. Então o que eu fiquei fazendo aqui na igreja? Veja, irmãos, como a gente tem que parar para pensar, né? E os pregadores pensarem muito naquilo que vão falar. E aquilo o irmão não tinha aprendido com a igreja, conosco não tinha no livro, não tinha no inário, não tinha nos hinos do coro,
não tinha nos nossos livros, não tinha na pregação, não tinha em boletim, nunca tinha sido pregado isso, que só o irmão Aldo era santo. Aí de modo falou assim, se for só eu que for santo, então acabou com a palavra de Jesus, porque Jesus disse, sede santo como é santo o vosso Deus, vosso Pai que está no céu. Então nós temos que ser santo, devemos e temos que ser santo, e se não for santo, não vamos para os céus, porque nos céus só entra santo. Lá todos são espíritos e todos são santos. Aí então o irmão foi falar isso, então o irmão Aldo ensinou para nós, mandou o recado lá na sala de aula dos pregadores. Tivemos que fazer várias aulas instruindo e ensinando os obreiros que nós temos que ser santos. Não é só o irmão Aldo, não é só a Santa Avó Rosa, não é só a Santa Mãe Virgem Maria, né? Nós também temos que ser santos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, já com essa potencialidade dentro de nós. Potencialidade é assim, irmãos, já está dentro de nós, nós que temos que despertar ou não. É igual assim, potencialidade é assim, quando a gente vê um ovo, né? Um exemplo material para os irmãos entenderem. Ovo de galinha, quem cria galinha aí no interior sabe disso. A galinha bota o ovo, tem que ser galado. Lá dentro daquele ovo é um ovo. Você pode usar para fritura, usar para fazer bolo, usar para fazer um monte de coisa. Mas dentro daquele ovo, se for galado, lá tem a potência de um novo pintinho, que vai virar uma galinha, um frango, um galo. Já está dentro daquele ovo a potencialidade de ser. Pode ser usado para outras coisas, porque Deus nos deu para nós dominarmos esse planeta e nos alimentarmos, mas lá dentro daquele ovo já tem a potência de ser um pintinho, uma galinha, um galo, já está lá, pode ser despertado ou não. É isso que está dentro de nós já. Todos nós já fomos destinados a sermos santos e anjos, e nós é que temos que despertar isso. Por isso que dizia o hino nosso lá, muito bem escrito, letra e música, desperta o dom que há em ti, né? Nós despertarmos essa parte de santo e de anjo que está dentro de nós, porque isso agrada a Deus, irmãos, faz bem para nós, né? Faz bem para nós, porque tudo que nós fazemos volta para nós. Jesus disse que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizermos, por tudo aquilo que nós falássemos. Então tudo isso aí são frutos que nós temos que praticar, de sermos esse santo, para sermos um dia anjo enviado também, para ajudar aí na obra de Deus, na criação de Deus, porque indo para o céu nós vamos viver uma vida eterna, irmãos, que não tem fim, uma vida que não se acaba para nunca mais. Acabam-se os problemas aqui alimentares, problema de dores, acaba o problema disso, problema daquilo, porque no céu é só o lado espiritual que não tem essa parte material. Não precisa de alimentar materialmente, não tem doença, não tem dor, não tem morte, não tem isso, não tem aquilo. Lá é um reino de glória e de perfeição. Por isso que nós temos aí que ir treinando aí, despertando este santo, esse anjo que está dentro de nós. Então está assim, irmãos, todo anjo é santo. Todo anjo é santo, mas nem todo santo é anjo, porque para ser anjo você tem que ser enviado. No céu está cheio de santo. Se ele não for enviado aí como um enviado de Deus para uma missão, para proteger alguém, para trazer um recado, como nós vimos na história sagrada inteira, a aparição de anjos. Se ele não for enviado, ele continua sendo santo no céu, mas é anjo se for enviado. E tem uns que já são lá, eles já são enviados direto, estão lá no céu. São João que via, eu vi o santo que me falou isso, o santo que me mostrou aquilo, o anjo, quer dizer, que mostrou isso, o anjo que me mostrou aquilo, porque já estava em atividade, já estava servindo, então já era anjo. Então isso aqui é apenas para tentar aí, né, sanar essa dúvida, esclarecer um pouco. Esse aqui é um assunto muito grande, muito amplo. Nós podemos ficar falando sobre ele, explicando sobre vários aspectos, sobre vários ângulos, mas o nosso tempo aí é limitado, para cada pastor aí ter a sua oportunidade de apresentar aí já um tema pré-definido. Então por hoje nós ficamos com essa reflexão, né?
que todo anjo é santo, mas nem todo santo é anjo, e que nós devemos despertar este santo e essa qualidade de santo e de anjo para ser santo aqui na terra e ser santo ou anjo lá nos céus. Então eu agradeço a atenção dos irmãos, agradecemos aí a direção por estar proporcionando aqui, no minuto de festa aqui, nessa hora da reunião, um silêncio gostoso, né? O pregador está falando, os irmãos estão parados aí refletindo, meditando, aprendendo, e assim vamos nos preparando. E agora, antes de passar para o próximo pastor dar a sua palavra, nós vamos ouvir aí um solo intitulado Rainha do Meu Viver. É um solo 80, apresentado pela nossa irmã Rosana Nascimento, de Curitiba. Até os irmãos do interior, né? Era da série, agora está no interior, apresentando uns solos aí. O próprio solo também nos incentiva e traz mensagem ao nosso coração. Então vamos ouvir aí Rainha do Meu Viver, antes de passarmos a palavra aí para o próximo pastor. Escrever as mais lindas palavras e combiná-las formando as mais lindas expressões que encerrassem a verdade mais profunda, mais pura e bela a respeito do teu ser. Santa Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer. Cantar a mais linda canção de amor, numa melodia divina que expressasse o amor do Pai e do Filho por ti, ó meu Consolador. Santa Rosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer.
eu queria ouvir o louvor de santos e anjos, serafins e arcanjos, dando glória eterna, te venerando. Santa Forrosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer. Santa Forrosa, rainha do meu viver, desejo em minha vida teu nome engrandecer. Apresento nesse momento apresento a todos a minha saudação em nome de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da bendita e Santa Forrosa, o nosso Santo Espírito Consolador e do nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Recebam todos o abraço fraternal deste Santo de Deus. Como estamos nesta aula matutina, então o tema que eu tenho que falar para os irmãos é porque o significado de comemorarmos os dois aniversários juntos, o da Igreja Apostólica e o da Santa Forrosa, o porquê de termos as duas comemorações juntas. Muitos dos irmãos, principalmente os mais antigos, já sabem o porquê desta comemoração junto. E muitos, uma grande parte, não sabem o objetivo destes dois aniversários ser comemorados juntos. Mas nós sabemos, irmãos, que tudo isto é plano de Deus e de Jesus. Porque Jesus, ele precisou voltar a esta terra exatamente para poder formar a sua igreja, a igreja prometida, para que um dia pudesse estar preparada para ser arrebatada e levada aos céus. E acontece que Jesus, ao vir a esta terra para formar o seu povo, a sua igreja, a igreja do reino do céu na terra, assim como Deus, ele precisou da nossa Mãe Maria Santíssima para enviar a Jesus pela primeira vez. E Jesus, ele vindo a esta terra para formar esta igreja, ele encontrou na pessoa da Santa Forrosa todas as qualidades
precisa e necessária para que ele pudesse levantar a sua igreja. Porque ele conhecia os dons da Santa Vó Rosa, a sua fidelidade a Deus, nosso Pai, o seu amor, o seu carinho para com a igreja e para com o povo que ela iria comandar. E por isso, ele, Jesus, começou a usá-la com o seu poder, como já tiveram a oportunidade de, inclusive ontem, ouvir na mensagem que Jesus, ele preparou a Santa Vó Rosa, e ele a usava para poder trazer o recado dos céus para o seu povo, para os fiéis, na formação desta igreja. E por isso foi Jesus mesmo que resolveu que o aniversário da Santa Vó Rosa, o qual nós estamos ainda comemorando, no mês de junho, então fosse também comemorado junto o aniversário desta Santa Igreja Apostólica. Exatamente porque a nossa querida e Santa Vó Rosa, que passou a ser usada por Jesus, e ela que começou a comandar esta igreja, porque o seu espírito era arrebatado aos céus e o seu corpo usado por Jesus para transmitir o recado aos dois da direção. E a Santa Vó Rosa, ela ganhou o direito de conhecer os santos nos céus, São Pedro, a Virgem Maria, muitos apóstolos e profetas, porque Jesus, ele precisava dela. E desde o início da igreja, então, os mais antigos que teve a oportunidade de conhecer a nossa querida e Santa Vó Rosa, pela sua idade e o carinho que nós tínhamos com elas, então nós começamos a chamá-la de Vó Rosa. E Jesus, ele aprovou. Então, daí a igreja toda começou a conhecê-la como Vó Rosa. E a igreja que Jesus determinava tudo através da Santa Vó, e como os irmãos já tiveram a oportunidade também de aprender, porque a Santa Vó Rosa, ela passou a dar continuidade à obra de vida e salvação, o preparo de almas, porque os apóstolos terminaram a sua carreira e a promessa de Jesus demorou muitos séculos para ser cumprida. Daí, em homenagem aos apóstolos, então Jesus mesmo é quem, dirigindo a Santa Vó Rosa, deu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos. E a igreja ficou sendo conhecida como Igreja Apostólica, mantém o programa Hora Milagrosa. E muitos a conheciam então como Igreja da Santa Vó Rosa, ultimamente. E exatamente por quê? Porque ela teve todos os méritos
e ela sempre foi fiel a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor e a nossa Mãe Maria Santíssima. E quando, com a sua humildade, ela nos ensinava, e através da formação de obreiros, aqueles que eram fiéis e que estavam crendo naquilo que ela passava para nós através de Jesus, ela muitas vezes até recomendava para nós, os obreiros, dizendo assim: não queiram aparecer, sejam queridos e não oferecidos. Ela falava isso. Sejam queridos e não oferecidos. Porque ela ensinava a todos a ter o amor fraternal, a procurar acatar as ordens e a disciplina, porque não era a ordem dela propriamente dita, mas de Jesus, porque Jesus a usava exatamente para poder formar uma igreja que no futuro então pudesse crer naquilo que ela havia ensinado e determinado, porque nem ela sabia que iria ser o Espírito Consolador da promessa de Jesus, mas Jesus já sabia, porque Ele é quem a estava preparando. E, inclusive, quando, tempo mais tarde, que Jesus a usou para preparar o nosso santo irmão Aldo, para ser também o seu substituto, o seu sucessor, o profeta apostólico. O profeta é formado e guiado por Deus nesta terra. E tudo foi acontecendo. E por isso que, sendo a igreja que Jesus mesmo determinou que fosse comemorados 2 aniversários juntos. Então, este é o objetivo. Porque esta igreja, ela nasceu junto com a Santa Vó Rosa. Então, foi uma determinação de Jesus, nosso Senhor. E hoje, se nós aqui estamos reunidos, então agradecemos a Jesus e agradecemos também muito a querida e Santa Vó Rosa, que tornou-se gloriosa, recebendo a coroa de Rainha dos Céus. Por quê? Porque através da fé, da confiança dos fiéis que pôde acreditar nela, no seu poder, porque na época muitos detestavam, porque não criam que uma mulher pudesse ser uma chefe de uma igreja. E Jesus escolheu quem? A Santa Vó Rosa. E nós, os fiéis que confiamos, continuamos com a nossa fé e confiança firme na Santa Vó Rosa. Então, passamos a crer e a confiar nela, exatamente por isso que nós passamos a chamar ela de Vó Rosa, porque vó significa mãe 2 vezes. E ela cuidava de todos nós e continuou cuidando. E por isso que, através da comemoração dos 2 aniversários juntos, qual o significado disto? É porque estamos com isto honrando a todos os santos que estão na glória celestial e que hoje são dirigidos e comandados pelo Consolador, a Santa Vó Rosa, e pelo Santo Profeta Irmão Aldo, porque uniu todo o poder dos céus
em favor da vitória da Igreja Apostólica aqui na face da terra. Muitos falam, mas eu já sabia disso, o pastor está falando. Mas qual o significado disso? O significado é que hoje, nos nossos dias, quando estamos no período chamado do fim, porque o fim propriamente dito, ninguém sabe, só cabe a Deus nosso Pai, porque Jesus mesmo disse isso, falou assim. Mas a igreja, como o nosso santo irmão Aldo deixou bem falado, esclarecido, ela continua a mesma igreja formada pela Santa Avó Rosa por Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima e pelo santo irmão Aldo. Por isso é a igreja que nós consideramos a igreja que representa o reino do céu na terra. E nas nossas pregações temos mostrado que é o tabernáculo de Deus, o nosso soberano e eterno Pai. Agora eu pergunto para os irmãos, principalmente para os fiéis, porque existem muitos que às vezes interpretam diferente, mas não tem problema também. Porque na doutrina, o próprio Mestre, Deus nosso Pai, através de Jesus, os profetas, os santos, os apóstolos, mostrou assim, ninguém é proibido de semear a sua semente, de plantar. Só que no final, quando for fazer a colheita, cada um vai colher aquilo que plantou. Agora, cada um crendo na Santa Avó Rosa, o nosso Santo Espírito Consolador, crendo no nosso profeta Santo Irmão Aldo e procurando ser fiel para obedecer direitinho aquilo que ele pede. Daí era a pergunta que eu iria fazer, mas faço agora. Quem é a igreja que representa o reino do céu na terra? São, porventura, as quatro paredes e o teto? Eu digo que não. Eu digo que é a soma dos fiéis. E aqueles que estão com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, o nosso profeta, obedecendo, então, são considerados santos. Então, esse aniversário que nós comemoramos, que a igreja comemora, então, é nosso também, dos fiéis. Porque a igreja, para representar o reino do céu na terra, então precisa ser os seus adeptos santificados. E não é isso que está acontecendo? Através da obediência à doutrina, à disciplina, que a Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador e o Santo Profeta primário nos deixou, então prova o significado da comemoração dos dois aniversários juntos, do nascimento da Santa Avó Rosa e do nascimento da igreja, que somos nós, os fiéis. Está na doutrina, não precisa eu prolongar, explicar mais nada. Então basta os irmãos crerem e confiar com sinceridade naquilo que a Santa Avó Rosa deixou e o Santo Irmão Aldo, e colocarmos em prática, porque todos já sabem disso. Crer significa aceitar e colocar em prática aquilo que aceitou. Então, se nós cremos com sinceridade, os fiéis, na Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador da promessa de Jesus, no nosso profeta Santo Irmão Aldo, profetas escolhidos por Deus, e somos os representantes deste santo nesta terra, então por isso que nós dizemos, a Santa Igreja Apostólica,
A igreja que representa o reino dos céus na terra. E enquanto nós estivermos neste corpo, aqui na terra, temos que sermos santificados. Porque se a igreja é o reino dos céus na terra, lá na parte celestial, então é formada pelos santos. E se aqui na igreja nós representamos o reino dos céus na terra, temos que obedecer em tudo a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão para sermos santos. Por isso que nós fazemos parte do aniversário que estamos comemorando. Todo dia da nossa vida, todos os anos, ao comemorarmos o aniversário da Santa Voz Rosa e da sua Santa Igreja, então a igreja é formada pelos fiéis. Quem são os fiéis? São os obedientes, aqueles que estão com a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão. Então guardem bem isto em seus corações, para que exatamente possam continuar obedecendo todos os ensinos deixados pela querida e Santa Voz Rosa, o Santo Espírito Consolador da promessa de Jesus e o nosso profeta Santo Irmão Aldo. E seremos bem-aventurados, porque nós temos, não precisa eu falar muito, vários hinos que ensinam esta verdade. Basta que aprendam e continuem obedecendo, porque aqueles que fugir disso estão plantando uma semente que não irão colher os frutos bons, porque Deus, Ele não proibiu de cada um plantar a sua semente, mas se for uma semente que não combina com o reino dos céus, então não tem jeito. Então deixo essas palavras, esse esclarecimento, para que todos então saibam o porquê dos dois aniversários comemorados juntos, o da igreja e da Santa Voz Rosa. Determinação de Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador, e que tenha a esperança de que esta igreja, através dos fiéis, então irá crescer, continuar crescendo, porque nós sabemos disso, que está crescendo. E através da fidelidade dos fiéis, muitos outros vão chegando no lugar onde a Santa Voz Rosa quer, obedecendo a doutrina e a disciplina por ela deixada. Amém. Nós vamos ouvir o segundo solo, a criação divina, número 144, com o Giovanni de Ituiutaba. Então nós vamos ouvir esse hino e depois terá o outro nosso irmão, para continuar a mensagem no tema que foi passado para ele. Obrigado a todos. Deus criou o universo e o mundo submerso, dos mares, oceanos, fez tudo como quisera, criou a atmosfera que todos respiramos. Deus criou o sol incandescente e a lua
reluzente para a terra iluminar, e criou estrelas brilhantes e planetas distantes para o infinito equilibrar. E ele foi mais além, criou coisas que ninguém jamais pôde imaginar, segredos de todo o seu poder, mistérios de seu ser que ainda não quis revelar. Deus criou a fauna e as matas e as lindas cataratas, águas carregadas, e fez tudo colorido, e os jardins floridos de flores perfumadas. Deus criou o homem e a consciência e deu-lhe inteligência para compreender tudo o que fosse preciso, e deu-lhe um paraíso para ele viver. Mas o homem deformou o presente que ganhou e desobedeceu, e a humanidade então pagou o pecado que originou o mal que logo floresceu. Entretanto, muitas almas puras, santas, brancas, alvas, Deus o Pai constantemente tem salvado através da nossa Santa Avó Rosa, Rainha do céu gloriosa, e do Santo Irmão Aldo, pois estes santos poderosos representam a beleza do céu que um dia vamos ver. E Deus, Senhor absoluto, está vendo seus frutos nesta igreja se desenvolver. Ele é o Supremo, é digno de nossa adoração, é o braço forte desta igreja e sua santa direção. Deus, Senhor Deus, Deus, Senhor Deus. Estimados irmãos, primeiramente, em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo, eu apresento a todos a minha saudação, desejando que as bênçãos da nossa Santa Avó e do nosso Santo Primaz estejam sobre todos os irmãos e irmãs. É muito bom poder ver a presença de todos os irmãos aqui nessa oportunidade para aprenderem mais, ou para aprendermos mais a respeito daquilo que edifica a nossa fé e nos coloca diante de Deus em uma condição de sermos mais merecedores da sua bênção e da sua graça. A última parte da nossa reunião, antes de iniciar a mensagem, eu quero avisar a todos os irmãos que amanhã nós teremos as nossas reuniões matutinas.
Da mesma forma que está acontecendo hoje, irá ser amanhã, sábado e domingo também, com início às 9 horas e o seu término às 11 horas, previsto. Portanto, irmãos, dando sequência a essa reunião matutina, dando primeiramente graças a Deus por essa oportunidade e também dando graças a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui estão para aprender mais. Algo que me chamou muito a atenção desde quando iniciamos a outra festa ou passamos a desenvolver novamente as reuniões, porque há muito tempo atrás havia essas reuniões. Eu pude observar que o silêncio dos irmãos é muito especial. Isso faz com que o nosso Deus se alegra muito. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo fica muito contente com essa reverência. Por quê, irmãos? Exatamente porque através da reverência nós demonstramos ao nosso Deus que nós estamos atentos à sua palavra, que nós realmente queremos ouvir, nós precisamos, nós necessitamos daquilo que vem dos céus, para que o nosso coração, nosso espírito seja preenchido do que é bom, para que a nossa fé cresça, seja edificada, para que os frutos, irmãos, do reino dos céus seja constante em nossas vidas. Portanto, isso é muito bom, a reverência dos nossos irmãos. Demonstram também muito respeito aos anjos, aos santos que foram enviados para estar conosco. Irmãos, às vezes nós participamos de nossas reuniões e por estarmos acostumados a participar de nossas reuniões, às vezes nem notamos que conosco está presente os anjos, os santos. E por que não dizer o próprio Jesus que disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas ou mais reunidas em meu nome, ali eu estarei. Temos a presença de Jesus conosco, irmãos. Isso nos causa, ou deve nos causar, muita alegria, muita felicidade. Portanto, essas são minhas palavras de parabéns aos irmãos pela sua reverência. E vamos aprender juntos esta doutrina, essa disciplina maravilhosa para nos prepararmos para chegar no reino dos céus. O tema da mensagem que irei abordar nesta oportunidade é o porquê da necessidade de Deus restaurar a Igreja Apostólica nesses dias. Irmãos, existem vários motivos, mas um dos maiores motivos do nosso Deus restaurar esta igreja foi exatamente porque Ele sabia que depois que Jesus voltasse para os céus, a sua doutrina logicamente ficaria. Os apóstolos pregaram a doutrina de Jesus, mas Jesus sabia que com o passar do tempo, dos anos, dos séculos, a sua doutrina por muitos seria mal interpretada, e quando na verdade iria acontecer uma grande confusão, como de fato aconteceu. Um defende uma coisa, outro defende outra, porque é isso, porque é aquilo, porque isso pode, porque aquilo não pode. E quando na verdade temos muitas e muitas pessoas, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um acha que isso é certo, outro acha que aquilo é certo. E a partir daí surgiu várias denominações. E Jesus sabia disso, que iria acontecer. Por isso que Ele, sempre sábio, providenciou uma base para que futuramente viesse alguém
que pudesse dar às pessoas a condição de entender e de compreender a sua verdadeira, original doutrina. Daí a necessidade da restauração da Igreja Apostólica, para que Jesus, através dessa igreja, implantasse regras disciplinares e também mostrasse aquilo que ele mostrou há tantos anos atrás, mas de uma maneira muito perfeita, muito clara, para que todos pudessem entender e compreender. E hoje, irmãos, nós usufruímos dessa promessa de Jesus, que prometeu que nos enviaria o outro Consolador, para que viesse e falasse em seu nome. Ele mesmo disse que o Consolador falaria em seu nome, aprenderia com ele, Jesus, e ensinaria o seu povo. Dessa promessa de Jesus, para os irmãos terem uma noção, já surgiu várias interpretações. Ele prometendo que enviaria alguém que continuaria a sua missão, que revelaria mistérios do reino dos céus e que também falaria o que ele não pôde ensinar naquela época. Em cima desta promessa de Jesus, já veio com ela várias interpretações. Um fala que é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Outro fala que o Consolador é o Espírito de Cristo. E assim por diante vai as interpretações a respeito da promessa de Jesus, falando do Consolador. Mas nós conhecemos profundamente esta promessa e sabemos que quando Jesus se referiu ao Espírito Consolador, irmãos, ele não estava falando do Espírito Santo de Deus, que ele enviaria o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus já estavam com eles. E o Espírito Santo de Deus está com todos aqueles que realmente faz a vontade de Deus, porque a própria palavra nos diz: vós não sabeis que sois o templo do Espírito de Deus? O Espírito de Deus habita em vós. Então nós sabemos que todas as pessoas que realmente temem a Deus, que respeitam a Deus, têm o Espírito Santo de Deus. Daí Jesus estar falando de uma outra pessoa, que seria o outro. Ele sendo o Consolador, ele enviaria o outro, que viria esclarecer de uma maneira clara, perfeita, visível, a vontade soberana do nosso querido Deus, o nosso Pai celestial. E Jesus, ele também afirmou que esse Consolador aprenderia com ele. O Espírito Santo de Deus é supremo, é o Espírito que inspira o próprio Deus, os santos, os anjos. Não teria nenhuma possibilidade de Jesus inspirar o Espírito Santo de Deus, sendo que ao contrário, o Espírito Santo de Deus inspira o próprio Jesus e os demais santos. Portanto, Jesus deixou clara a sua promessa. E o tempo passou, os apóstolos continuaram a missão deles. Existiu a igreja primitiva, que por circunstâncias da época não pôde continuar, não pôde ser formado naquela época o Espírito Consolador. Mas o último apóstolo, São João, ele disse que haveria um grande silêncio entre os céus e a terra. Irmãos, e esse silêncio se deu séculos. Deus não desamparou os justos, mas permaneceu por séculos, como nosso pastor anterior falou, até que Deus, o nosso Pai, Jesus, pudesse restaurar a sua verdadeira igreja na terra, para que realmente o seu povo
tivesse um preparo, não vivesse em confusão, mas tivesse o preparo necessário. Porque, irmãos, não adianta também vivermos prendidos em um emaranhado de palavras, sem sabermos o que realmente agrada a Deus e o que não agrada. Por isso que essa igreja surgiu, para ensinar o senhor irmão, a senhora irmã, a verdade dos céus, para te colocar numa condição de filho, de filha de Deus, mas com uma doutrina pura, cristalina, verdadeira, que moraliza os costumes. Irmãos, que nos dá a condição de ter as virtudes do Espírito Santo na nossa vida. A restauração da igreja apostólica foi necessária, exatamente para que nós não vivêssemos confusos a respeito daquilo que é tão lindo que Jesus veio ensinar. Porque vejam, irmãos, às vezes de algo tão precioso pode se tornar algo tão prejudicial à nossa saúde espiritual quando mal interpretado. Por isso que Deus sempre usou uma pessoa para esclarecer, para falar o que é preciso fazer. Todas as épocas foi assim. Os profetas, pois Jesus, os apóstolos, hoje a Santa Avó, o irmão Aldo permaneceu conosco mais de 43 anos, nos ensinando a verdade dos céus e o que precisamos fazer para ser filhos de Deus aqui na terra e um dia ter o direito de alcançar a eternidade. Irmãos, o que seria de nós se essa igreja não fosse restaurada? Imagine, irmãos, onde estaríamos agora? Qual seria o nosso pensamento em relação à doutrina do Senhor? Será que nós teríamos este privilégio de crer nas pessoas queridas do nosso Deus? Todos nós somos queridos, mas Deus, o nosso Pai, Ele enviou à humanidade pessoas que cumpriram missão especial para Ele, que deram suas vidas pelo ser humano, morreram. Será que nós teríamos a oportunidade de hoje desenvolver uma fé tão bonita nos santos? Crer, confiar verdadeiramente nos profetas como santos que passaram por esta terra, viveram nessa terra, tiveram uma missão tão bonita, tão especial, desenvolveram uma fé tão grande em Deus, nos deixaram tantos exemplos. Será que se essa igreja não existisse, nós teríamos esta oportunidade de crer que hoje eles estão nos céus, são vivos e poderosos? E mais, irmãos, será que nós teríamos este privilégio, esta oportunidade de crer verdadeiramente na mãe do Senhor Jesus, a Virgem Maria, modelo de vida para todos nós? Será que nós teríamos a oportunidade, irmãos, de crer no próprio Jesus, como precisamos crer verdadeiramente? Porque o crer em Jesus não é apenas falar Senhor, Senhor, porque Ele disse. Tem muitos aí falando Senhor, 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 mas eu nem conheço essas pessoas. Fala da boca para fora. Será que nós teríamos a oportunidade de conhecer as ordens de Jesus, da maneira como Ele realmente quer? Será, irmãos, que nós teríamos a oportunidade de crer verdadeiramente nos profetas, ou nos apóstolos, digo melhor? Pessoas que cumpriram também uma missão muito especial para Deus aqui na terra. Irmãos, não teríamos. A única igreja que defende, mas que defende mesmo a fé nestes santos, é a igreja apostólica. Por quê, irmãos? Exatamente porque Jesus nos deu o outro Consolador. Porque, irmãos, não faria sentido as pessoas
As pessoas dizem que não crê nos santos profetas como santo, nem nos apóstolos. Mas, se não crê neles, como é que vai crer no que eles escreveram? Não é verdade? Eles foram usados por Deus como uma pessoa qualquer. Muitos pensam assim: nos céus é Pai, Filho e Espírito Santo e pronto. Deus não divide a sua glória com ninguém. São pensamentos que surgem e que às vezes vêm também contaminar ou prejudicar até os nossos irmãos, se não tomarem cuidado. Por isso que a Santa Avó Rosa nos ensinou que o nosso Deus é um Deus recompensador. Imagine, irmãos, não teria sentido se os profetas que morreram pela palavra de Deus deram suas vidas. Se essas pessoas não estão nos céus, se a Virgem Maria que lutou, perseverou, foi um modelo de vida, foi santa, os apóstolos viveram a verdade do reino dos céus, foram modelos de vida também, seguiram Jesus. Se essas pessoas não estão nos céus, irmãos, qual é o motivo que nós teríamos para estar aprendendo? Por que nós estaríamos aqui? Porque se eles não estão nos céus, para onde é que nós vamos? Por isso que surgiu essa igreja. Essa igreja foi restaurada, ressurgiu exatamente para nos dar esta oportunidade de conhecer profundamente a fé genuína, a fé verdadeira. Porque o Deus que nós acreditamos, o Deus que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo nos ensinou, é um Deus que recompensa, irmãos. É o Deus que Jesus pregou, é o Deus de amor, é o Deus bondoso. Ele dá galardão. Se você merece, Ele dá o galardão no reino dos céus. No caso destes santos, foi de uma maneira especial, porque eles cumpriram missão especial. E por isso que nós cremos neles verdadeiramente, piedosamente. E nos dias atuais, aprendemos maravilhosamente desenvolver uma fé na Santa Avó. Porque, irmãos, olha que interessante, a Santa Avó Rosa, ela nasceu predestinada a esta missão de Espírito da Verdade, de Espírito Consolador. Mas antes dela, havia nascido pessoas também com as mesmas qualidades, virtudes, que tinha a possibilidade de ser também o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, foram se influenciando com as coisas deste mundo. Orgulho, vaidade, soberba, foram se distanciando de Deus e perdendo as suas qualidades e virtudes divinas. Mas, irmãos, o que nós podemos aprender com a Santa Avó Rosa? Qual que é o benefício da vida dela hoje para a nossa vida? 10 de junho, uma data tão especial para nós, apostólicos, o dia que ela nasceu, dando ao nosso Deus a grande esperança de poder, irmãos, restaurar a sua igreja, preparar um povo que realmente fosse santo, que realmente pudesse dar alegria ao nosso Deus, para que os profetas, para que os apóstolos pudessem vir abençoar este povo, porque este povo iria confiar neles verdadeiramente, porque eles só puderam vir depois que essa igreja foi formada e que aprendeu a confiar neles. Interessante, irmãos, a Santa Avó, ela cresceu e com o passar do tempo, ela sempre foi apresentando o que Deus sempre quis no ser humano.
uma vida fiel, amor a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, para Santa Avó, nada era mais importante do que Deus. Não tinha nada mais importante na vida dela do que Deus. Deus era mais importante do que todas as coisas. Ou seja, ela colocava Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. A Santa Avó Rosa vivia assim. E a partir daí, irmãos, ela foi desenvolvendo suas qualidades, seus dons. E olha que interessante. A Santa Avó, o que se destacava mais nela não era nem tanto os seus dons, suas virtudes. Não era nem tanto isso. O que era então? Era a sua capacidade em conservar o que ela tinha de bom no seu espírito. Isso era o mais importante. É o mais bonito numa pessoa: guardar a sua coroa, guardar a sua fé, não trocar a sua fé por nada deste mundo, não trocar o seu dom, suas virtudes por nada deste mundo. A Santa Avó Rosa vivia dessa maneira. Ela não deixava a virtude da paz ir embora por causa de coisas insignificantes da vida, como muitas vezes nós fazemos. Acontece algo, às vezes simples, a gente já arruma toda uma confusão a partir daquele algo que aconteceu, e começa a brigar, discutir, e a paz vai embora, os anjos vão embora. Agimos de maneira errônea, errada. E a Santa Avó não fazia assim. Acontecia um problema, vamos resolver, confiar a Deus primeiramente, Ele vai nos ajudar. E dessa maneira, irmãos, ela vivia conservando o que ela tinha de bom, porque às vezes tem pessoas que nascem com dons, qualidades, virtudes bacanas, dadas por Deus, mas que com o passar do tempo vai se desvirtuando, vai se perdendo, vai se misturando. Acha porque tem facilidade nisso, quer ser melhor do que esse, ser melhor do que aquele, e vai se afastando de Deus com o passar dos dias, dos meses, dos anos, com o passar do tempo. Então, o que realmente se destacou na Santa Avó foi essa capacidade de preservar o que Deus havia lhe dado. Isso que nós precisamos aprender com ela. Não troque, irmãos. Nós não podemos fazer escolhas que vai nos prejudicar. Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes a gente faz uma escolha sem pensar. Por exemplo, a gente está tão bem, a gente está tão feliz, aí de repente aparece uma luta, um problema grande na nossa vida. Qual é a maneira correta de reagir diante dessa dificuldade? Será que é reclamar? Será que é xingar? Será que é se lastimar? Culpar o outro? Porque se isso aconteceu foi por causa de você. Essa vai ser a solução do problema? Será que a paz vai continuar na nossa vida se nós querermos resolver os problemas dessa forma? Eu acredito que não. Eu estou bem, eu estou feliz, o problema surgiu, apareceu. Espera lá, eu estou bem, então eu preciso continuar bem, eu preciso continuar feliz. E como? Há possibilidade? Sim. Primeiro, ó Deus, Pai, ó Jesus, ó Virgem Maria, ó Santa Avó, ó Santo Irmão Aldo, me ilumine para que eu resolva este problema. Aí tudo, irmãos, vai acontecendo de maneira que nós iremos continuar felizes, nós iremos preservar a nossa felicidade, e junto com preservar a felicidade, nós iremos preservar a virtude da paciência, a virtude da calma, da mansidão. O que é mansidão? É o contrário de uma pessoa brava, nervosa, estressada, que não tem paciência. Nós iremos preservar todas essas virtudes, porque no momento que nós perdemos o autocontrole de nós mesmos, irmãos, com isso nós perdemos muitas virtudes, que nós deixa ir embora por causa de coisas insignificantes que surgem na nossa vida.
Então nós podemos aprender com ela, Santa Avó, guarde no seu coração essas palavras. Eu preciso ter a capacidade de preservar as coisas boas que eu tenho, e de ir armazenando mais coisas boas na minha vida. Então, nós podemos extrair isso da Santa Avó, que é algo que nós precisamos. Por isso que Jesus disse: se fiel até a morte, ou até o fim da sua vida aqui na terra, dar-te-ei a coroa da vida. Mas se fiel até o fim, até a morte. Entenderam, irmãos? Então, com isso nós podemos ver a importância da restauração dessa igreja. Nós podemos aprender, irmãos, direto com Deus, porque o que nós temos aqui é de Deus. Com Jesus, nós temos aqui uma mãe, a Virgem Maria, nós temos aqui a Santa Avó, nós temos aqui o Santo Irmão Aldo, nós temos aqui os profetas, nós temos os apóstolos, nós temos os anjos dos céus, nós temos, irmãos, o maior poder que pode existir, que é o poder de Deus. Então nós temos tudo: doutrina, disciplina, como fazer para agradar a Deus, nós temos tudo. Olha que especial. Se não existisse a restauração dessa igreja, nós não teríamos tudo isso. Porque não teria um povo que cresce nos profetas, nos apóstolos, na Virgem Maria. Como que eles iriam poder vir abençoar um povo que não cria neles? Não havia possibilidade. Então só é essa possibilidade, relembrando o que eu já disse, porque a igreja apostólica foi restaurada. E como eu disse no início, há vários outros motivos da restauração dessa igreja. Além de termos o benefício de aprendermos, irmãos, a maior escola e a mais importante, nós aprendemos aqui a ser formado santos para a glória de Deus, santos para viver felizes eternamente, num lugar que não tem fim, que não existe tristeza, como disse o pastor, não existe amargura, não existe sofrimento. Maravilhoso, um lindo lugar. Nós aprendemos aqui, além de nós termos este privilégio de aprender como desenvolver um potencial de fé que nos leva a nos preparar para os céus, nós também temos a oportunidade de aprender como viver aqui na terra uma vida digna, honrada, justa, honesta, e de ter, irmãos, a aprovação de Deus. Olha que beleza. Às vezes as pessoas ficam felizes: foi aprovado o vestibular, foi aprovado para trabalhar em uma empresa multinacional, fui aprovado para fazer isso, para fazer aquilo, eu estou feliz demais. Irmãos, aqui nós aprendemos a ser aprovado por Deus. É isso que nós aprendemos. Se nós vivermos o que aprendemos, colocarmos em prática, em execução. Porque, irmãos, valorizar a restauração dessa igreja é o quê? É nós enxergarmos: a igreja é importante para mim, para os meus filhos, para a minha família. É importante, mas isso não pode ficar somente nisso. É importante, a igreja é bonita, a igreja é dos céus. Não pode ficar só nisso. A igreja nós sabemos, mas a partir desse importante, nós precisamos obedecer o que a igreja ensina, porque senão nós não iremos conseguir usufruir do que a igreja ou os santos que está nela tem para nos proporcionar. Entenderam, irmãos? Então por isso que o nosso Santo Irmão Aldo nos ensinou muitíssimas vezes para que nós sejamos o quê? Ele nos disse diversas vezes: sejam obedientes, obedientes, obedientes. Aí depois ele dizia: seja obediente. Por que obediência à palavra de Deus? Porque através dessa obediência nós iremos ter a visita da Santa Avó Rosa lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, na nossa vida. Nós iremos viver abençoados.
Mas pastor, então eu não vou ter mais problema na minha vida? Vai ter problema sim, meu irmão. Vai ter coisas que vai acontecer na sua vida, que às vezes você vai imaginar assim, agora não tem mais saída. Mas o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus vai te mostrar uma saída. A Santa Avó vai iluminar o caminho e vai te mostrar que existe possibilidade. Isso é fruto da fé verdadeira. Às vezes a gente encontra tudo isso, irmãos, que eu estou falando, é o benefício da restauração da igreja. Por que a igreja foi formada? É para tudo isso que eu estou falando se dar. Porque não adiantaria de nada a igreja ser restaurada, os ensinos forem determinados, os princípios, e o povo simplesmente acharem isso importante e às vezes não levarem a sério. Então não adianta. Então foi restaurada, né? Foi trazida novamente para nos dar a oportunidade de uma vida feliz com Deus. É interessante. Às vezes a gente chega no irmão ou irmã e pergunta: ei irmão, como é que está? Está tudo bem? Fala assim: está beleza, está bom demais. Aí depois a gente fica sabendo que a vida daquele irmão está de ponta cabeça, perdeu a família, perdeu o emprego, está com câncer, a vida dele está aparentemente destruída. Aí a gente se pergunta: mas eu perguntei para o irmão se ele estava bem, ele falou que está, mas a vida dele está completamente destruída. Aí depois a gente pergunta: irmão, eu quero entender melhor, mas como que está bem, sendo que tanta coisa desagradável acontecendo com o Senhor? Aí o irmão pega e nos diz assim: pastor, sabe por que está bem? Porque aparentemente eu perdi tudo, mas eu não perdi a fé no meu Deus. Eu posso reconstruir a minha vida. Se eu morrer agora, eu estou bem com Deus, eu vou para os céus. Já como dizia o apóstolo São Paulo: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não importa se eu morrer agora, eu estou com Deus, e quem está com Deus é para sempre. Isso é fé. Lembramos de Jó, um homem, mas às vezes por que as pessoas de Deus, Jó, uma pessoa íntegra, reta, justa, temente, por que passar por essas provações, essas dificuldades todas? Por quê? Irmãos, tudo isso é para mostrar que a fé é tudo que nós podemos ter. Tudo. Carro, casa, emprego, às vezes até, irmãos, muitas outras coisas. Não é tudo na nossa vida, mas a fé é tudo. Se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Por isso a fé, mas uma fé verdadeira, uma fé convicta. Eu confio no meu Deus, aconteça o que acontecer, eu confio na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, aconteça o que acontecer, eu nunca vou sair dessa igreja, exatamente porque eu sou beneficiado nessa igreja. Eu já experimentei o poder de Deus sobre minha vida, o poder da Santa Avó, o poder do Santo Irmão Aldo, eu já experimentei. Por quê? Porque eu pedi, eles me socorreram, eles me atenderam, eu estou feliz e eu tenho essa fé. Pronto, acabou, eu sou feliz assim, e é assim que eu vou continuar minha vida, aconteça o que acontecer. Tudo isso é fruto da restauração da igreja apostólica. Viram por quê, irmãos? Deus precisou restaurar a sua igreja para que nós tivéssemos essa fé, para que nós reconhecêssemos a missão dos santos, dos anjos, para que nós pudéssemos saber o que realmente é santidade, para que nós realmente pudéssemos saber o que realmente é ordem, é disciplina, é regra, princípios, para que nós pudéssemos estar dentro dos padrões estabelecidos pelo Pai Eterno. Por isso que a igreja foi restaurada, para te dar, irmão, a maior de todas as oportunidades da sua vida. Grave isso no seu coração: a maior de todas as oportunidades da sua vida
ser preparado para ir morar no reino dos céus, irmãos. Será que existe oportunidade maior do que essa? Ah, pastor, porque eu tive a oportunidade de um emprego maravilhoso lá na minha vida, eu vou ganhar tantos mil reais. Ah, pastor, porque eu passei na faculdade, vou ser engenheiro, vou ser médico, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Isso é bom? É, mas vai servir aqui, e isso um dia vai acabar. Agora lá não, para sempre, não tem fim. Por isso que aqui nós recebemos, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Em meio a bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões, nós somos o povo do Consolador. O que isso significa para o Senhor, irmão? A pessoa que veio continuar o ministério de Jesus. Você é da igreja restaurada, irmão. Nós somos a igreja de Deus, a verdadeira, a pura, a cristalina. Que nós estamos esperando para deixar daquelas coisas insignificantes, aquele orgulho, aquela vaidade, aquela soberba? O que nós estamos esperando para entregar a nossa vida totalmente para Deus, se Ele já nos deu tudo o que nós precisamos? Restaurou a igreja e nos nomeou para que nós podamos ir e dar bons frutos, e que o nosso fruto permaneça. Olha que interessante a sequência da palavra. Não foi nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu e nos nomeou para que nós vades e dê bons frutos, e que o vosso fruto permaneça. Quer dizer, a capacidade de conservar o que Deus tem nos dado de bom. Conserve esta igreja. Ela foi restaurada para que você seja feliz aqui na terra, meu irmão, minha irmã. Você jovem que está me ouvindo, não fique vacilando. O tempo passa depressa. O mundo cada vez está caminhando em um rumo tão triste. Não queira isso para a sua vida. Eis aqui a igreja restaurada para você, jovem, para ser feliz. Além de ser feliz aqui, vai ser feliz eternamente com o Pai nos céus, com a Santa Avó. Vai ver quanto vai ser bom ter essa experiência de vida. Portanto, aceite esta mensagem no seu coração. Aí está estas palavras, que todos guardem verdadeiramente. Não tenha dúvida de nada. Não tenha dúvida, irmãos, por que isso, por que aquilo e por que daquilo outro. Não alimente coisas que vai destruir a sua fé. Não dê ouvido a pessoas que falam, mas por causa daquilo, lá é assim. Não. Da mesma forma que se o nosso corpo se alimentar com comida estragada, ele vai ficar doente, é perigoso até morrer. O nosso espírito é a mesma coisa. Cuidado no que ouve, no que falam, nas interrogações que surgem na sua cabeça. Tome cuidado para não alimentar isso. Se surgiu alguma dúvida, pergunte para alguém, mas não dê lado para o inimigo, porque ele é encardido, mentiroso, falso, enganador. Ele deseja nos destruir, e às vezes ele começa por um pingo de dúvida, e deste pingo de dúvida vai caminhando, e quando pensar que não, já está longe do verdadeiro Deus. Portanto, guarde a sua coroa, guarde a sua fé, irmão. Não desista, nunca. Nada nessa vida pode ser motivo para nós desistirmos, nada. O irmão Aldo desistiu? Não, nem um instante sequer. Será que o irmão Aldo falou assim, meu Deus, está tão complicado, tanta gente falando coisas absurdas, às vezes eu ensino uma coisa, muitos não obedecem, está complicado, eu vou renunciar, Ele já falou isso? Não. Algumas épocas atrás foram feitos pedidos para ele deixar a igreja e ir para outra. Daria carro, daria casa, dinheiro, o que ele quisesse para administrar outra igreja. Ele falou, não, eu vou ficar com o meu povo, eu vou cuidar do meu povo.
Ele desistiu de nós? Não. Problemas existiam na igreja, lutas, dificuldades? Sim. Mas isso não foi motivo, irmãos, nunca para ele deixar sua missão. Às vezes a gente vê aí um regente falando assim. Esse dia eu estive numa congregação, falou: pastor, eu saio de casa, venho para a igreja já com vontade de entregar o cargo. Eu falei para ele assim: irmão, o senhor se lembra do irmão Aldo? O senhor conheceu ele? Ele falou: então, o que me faz continuar aqui é quando eu me lembro dele. Então, lembra dele, lembra da Santa Avó, lembra dos apóstolos, lembra de Jesus, da Virgem Maria, dos profetas. Lembre dessas pessoas, lembre do mundo que sofre, porque às vezes a gente está no céu e não valoriza isso. A partir do momento que a gente entra dentro de uma UTI, que a gente vê gente morrendo, dando seus últimos suspiros, aí a gente parece que acorda para a vida. Muitos vê, acorda na hora, depois dorme de novo, esquece. Vamos olhar, irmãos, o sofrimento do mundo, como sofrem sem Deus. Por que nós ficarmos sofrendo tanto tendo Deus na nossa vida? Sendo que nós podemos amenizar esta dor, dar a volta por cima, ser um vencedor. Olha que bonito, porque eu tenho Deus. Então Deus está comigo, eu estou com Ele, eu sou filho, Ele é pai, e eu sou feliz. Tenho a Santa Avó, tenho o Santo Irmão Aldo, que são santos que Ele me deu, porque a própria palavra diz que todo aquele que crê naquele que Deus envia, crê nele também. Então por isso Deus nos enviou esses santos. E se nós falamos que cremos em Deus, nós precisamos crer neles, porque eles foram nos enviados por Deus. Mas como que o Senhor pode provar isso? Irmãos, tantas provas foram nos dadas. Essa igreja, a partir do momento que ela foi restaurada, que foi implantada a sua doutrina, a sua disciplina, por Jesus através da Santa Avó, ela nunca mudou nada do que eles falaram. É para ser assim? Então vai ser assim. Mas porque se a nossa igreja fosse assim, a nossa igreja ia crescer mais. Porque se liberasse isso, liberasse aquilo, ia haver o tanto de gente que vinha para a igreja. A igreja de Deus, aqueles que quiserem vir, precisa se enquadrar na vontade de Deus, não na vontade dele, porque a partir do momento que nós queremos uma igreja que se enquadre nas nossas vontades, nós não vamos estar fazendo a vontade de Deus, mas sim a nossa, não é verdade? Então, Deus quer assim, então eu quero ser de Deus, então eu preciso ser assim, dessa maneira. E a igreja apostólica lutou e vai continuar lutando para conservar o que Deus nos deu, porque essa é a garantia da estabilidade da igreja, da nossa vitória, para alcançarmos o reino dos céus. Irmãos, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço de coração mesmo, foi um prazer muito grande falar com os senhores nessa oportunidade. Que a Santa Avó Rosa derrame sobre todos bênçãos incontáveis, aquela bênção que nos proporciona tanta paz, tão gostoso, não é verdade? Tão gostoso. Às vezes aconteceu um caso interessante, o pastor de nossa igreja, eu acredito que ele deve estar presente aqui. Ele estava viajando e estava ouvindo aquele hino, o nome do hino? Divina Protetora. O pastor está lá no fundo, pastor Meira. Divina Protetora. E no caminho aconteceu um imprevisto, o carro desligou e ele estava fazendo a ultrapassagem. De repente ele volta, encosta o carro e não entendeu aquilo e tal. Ia acontecer ali um grande acidente. Naquele momento ia acontecer um grande acidente e o carro parou de repente. Conseguiu estacionar, passou tudo, ele deu na partida, o carro funcionou, ele foi embora. Chegando na porta da congregação, onde ele ia pregar, fazer a reunião, quando ele ouve o coral ensaiando, qual hino? Divina Protetora. Irmãos, nós temos essa Divina Protetora na nossa vida, a Santa Avó, creia verdadeiramente.
Não duvide. Queira experimentar cada vez mais este poder que foi dado a ela por Deus, por Jesus, porque o próprio Jesus disse que o Consolador receberia dele, ele daria. Jesus daria para o Consolador seu poder, suas virtudes. Isso aconteceu, nós temos este Consolador. Creia também no Santo Irmão Aldo, nosso pastor, nosso profeta, que é o modelo, referência de vida para nós, porque viveu à frente dessa igreja 44 anos, nunca vi reclamar, se lastimar, mas sempre permaneceu com a sua postura íntegra, justa, honesta, amoroso, carinhoso, amigo, profeta verdadeiro de Deus. Creia nisso, sejam felizes, vamos para os céus. Esse deve ser o nosso foco, nosso objetivo. Vamos para os céus. Tudo bem, irmãos? Fique aí no coração esta mensagem. Falei um pouco mais, sobrou um pouco mais de tempo. Eu achava que não ia falar nem 15 minutos. Acaba desenvolvendo mais o assunto. Mas obrigado pela atenção, pela paciência em ouvir. Que possamos caminhar juntos de mão dadas e que a nossa vitória com certeza será muito certa. Amém. Relembro que amanhã nós teremos mais dessas reuniões matutinas, a parte da manhã, das 9 às 11, que os irmãos participem. É importante para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Amém. Convido a todos que por gentileza se coloquem em pé. Nós iremos fazer uma oração para finalizar a nossa reunião. Vamos orar. Bondoso e carinhoso Deus, Pai celestial, supremo, poderoso, majestoso, especial. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, ó Pai, pelos séculos dos séculos. Nosso Deus de amor, nosso Deus de misericórdia, de justiça, de perdão. Obrigado, Senhor Deus, por ter restaurado essa igreja, para que tivéssemos essa honra, esse privilégio de aprender contigo, diretamente contigo, porque esse governo é teocrático, sempre foi, sempre será enquanto aqui existir. Temos a sua lei, temos a sua palavra, Senhor, mas a palavra verdadeira que santifica, que dá vida, que fortalece, que nos encaminha para o reino dos céus. Oh Deus, quanta bondade da sua parte conosco, quanta misericórdia, de às vezes olharmos um filho, ou de olhar um filho desobediente, mas mesmo assim, dar a oportunidade para que ele se arrependa. O Senhor tem feito isso com a gente, com aquele que quiser. Portanto, nós te amamos, Senhor, por ser este Pai tão generoso, tão bondoso com todos nós, por ter nos dado a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, para que nós pudéssemos ter o perfeito conhecimento da doutrina e de podermos crer no profeta, o Santo Irmão Aldo. Oh, como é bom ser desta igreja, como é bom pertencer a esta família, a esta fé que nos leva a se sentir tão bem. Por isso, Santa Avó, ajude-nos a ter a mesma capacidade que a senhora teve de preservar isso em nós, no nosso coração, na nossa alma, e não trocar esta igreja por nada deste mundo, porque não compensa. Portanto, nos ajude, ó Avó, nos ajude, primaz Irmão Aldo, nos ajude, Reino dos Céus. Eu peço por estes também que colocaram seus nomes sobre este altar. Ó Santa Avó, a senhora conhece a vida deles, recebeu este poder junto com o Irmão Aldo. Senhor Jesus conhece muito melhor do que eles mesmos. Por isso abençoe, guarde, proteja. Estiver passando por problemas, dificuldades, que seja feito melhor para que eles sejam felizes. Irmãos, recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santíssimo de Deus. Sejam felizes. E assim nós te agradecemos, Senhor, não somente hoje, mas para toda eternidade. Amém. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos. O celular aqui. Deixa eu ver.